a graça. Os crentes, eles receberam algo grandioso da parte de Deus, todos nós, algo que nós jamais poderíamos alcançar, se não fosse pelo sacrifício de Jesus. E esse algo que a gente alcançou com o sacrifício de Jesus é o chamado perdão pelos nossos pecados, que por sua vez é alcançado de forma gratuita. Então, irmão, nós fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, através da fé, mediante a fé, e é como a gente já apontou, não foi você que se salvou, mas foi Jesus que te salvou, amém? Não é você no seu auge do seu pecado, você olhou e falou, olha, eu preciso abandonar essa vida, eu preciso alcançar Jesus. Irmão, foi Jesus que foi lá, quando você estava no seu pior momento de pecado, e falou, agora está na hora de você ser transformado. E aí Jesus te tocou e você foi salvo, amém? Está comigo? Diga amém, irmão. Então foi Jesus no nosso pior momento que nos escolheu, que foi lá e falou, olha, esse aqui agora eu quero atrair para mim, eu quero que essa pessoa seja batizada, eu quero que essa pessoa venha e faça parte da igreja. Foi o Senhor Jesus. O conceito de graça e de eleição, eles estão intimamente ligados, porque o Senhor Jesus, ele atrai aquele que ele escolhe, aqueles escolhidos do Senhor, que a gente já falou aqui no último estudo, no penúltimo estudo. A gente falou sobre os escolhidos de Deus, aqueles que o Senhor Jesus elegeu desde a fundação dos séculos, para as boas obras que Ele de antemão preparou para que a gente vivesse. E esses escolhidos são aqueles que escutam o chamado da pregação, e o Senhor Jesus toca no coração deles para que eles se transformem. E aí, a gente chega em alguns pontos aqui, de reflexão também, e de explicação, e aqui eu quero te convidar a não deixar nada roubar sua atenção. Se você por acaso precisar ir ao banheiro, pode ir agora, pode tomar água, mas não deixa nada roubar sua atenção. Tenta prestar o máximo de atenção possível, porque essa é uma sequência da outra sexta-feira que eu apresentei aqui sobre a depravação total, e aqui é um ponto chave para que a gente entenda a próxima semana também, tá bom? Então, quero te pedir para prestar o máximo de atenção possível, não deixar nada te distrair nesse momento. Quando a gente explica o conceito de graça, eu particularmente gosto de fazer uma pergunta que às vezes a gente pode ter como uma pergunta até que simples, né? Que é a seguinte: nós podemos resistir a Deus? Você pode resistir a Deus? Tipo assim, Deus chegou e vai decretar algo sobre sua vida, você pode resistir ao algo que Deus decretou? Sim ou não? Glória a Deus. É um questionamento, irmãos, que por muitas vezes muitas pessoas utilizam do conceito de livre-arbítrio para responder. E geralmente, que bom que vocês falaram não, mas geralmente a resposta é sim. Não, eu vou se eu quiser. Não, Deus me chamou, beleza, mas eu vou utilizar do meu livre-arbítrio para poder escolher se eu vou até Deus ou se eu não vou até Deus. E por que a gente utiliza o livre-arbítrio como, de certa forma, uma desculpa para falar o que a gente escolheu? Porque a gente é carnal. A gente é carnal. E quando por a gente ser carnal, a gente coloca mais peso de valor, né? Mais valor, a gente dá mais valor à liberdade humana do que à soberania divina. E Deus, irmão, Ele é infinitamente superior a nós. Então, quando a gente se depara com uma pergunta com relação a Deus, nós não temos que puxar para a nossa ótica e falar, não, eu acho que é isso. A gente tem que fazer o quê? Ir na Bíblia e falar, vamos ver o que Deus acha. Porque os pensamentos deles são maiores que os seus. Entendeu? Então não tem como a gente falar, não, eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo. Não, você não tem que achar. Nós temos que ir para a Bíblia e ver o que Deus fala que Ele é. Porque a Bíblia é a nossa fonte de revelação. Ela que vai falar para a gente o que Deus quer, o que Deus espera, o que Deus aguarda, o que Deus vai fazer acontecer. É a Bíblia. Então, às vezes a gente carnal, a gente pode pegar e falar assim, não, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Mas nós vamos para a Bíblia entender alguns pontos. Eu quero te convidar a abrir Daniel 4:35. Você pode abrir a sua Bíblia. Você vai ficar bom de Bíblia, viu, irmão? Porque nós vamos Novo Testamento, Velho Testamento. E nesse estudo aqui, nesse e-book aqui, eu fiz questão de colocar
um tanto de versículo bíblico para a gente ser o mais embasado biblicamente possível, amém? Então, Daniel 4:35. Todos encontraram? Vou ler uma versão da Bíblia aqui mais tradicional para a gente ler mais ou menos na mesma toada. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Irmão, esse é o primeiro confronto para a nossa fé. Se eu posso usar do meu livre-arbítrio, se eu posso utilizar do meu livre-arbítrio, se eu escolho se eu quero seguir a Deus ou não, como que eu vou fazer se o que Ele decreta é lei? Como que eu vou fazer, irmão, com o meu livre-arbítrio, se eu não posso resistir à mão de Deus? Então, se Deus decreta algo, não tem como eu utilizar de uma liberdade para escolher se eu quero cumprir o que Deus decretou ou não. Logo, o nosso livre-arbítrio ele não vai ter força aqui, porque o que Deus decreta está decretado. Deus é soberano. Então olha bem, comparado a Deus, os habitantes da terra são como nada. E aí vai além, ele faz o que quer entre os anjos dos céus e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer por que fazes essas coisas. Então questionar a Deus, Deus, por que o Senhor fez isso? Meu irmão, vai ler Daniel. Sabe quem é que está escrevendo aqui? Você sabe quem é que está escrevendo? Nabucodonosor, meu irmão. O rei ímpio. E aqui a gente vai pontuar a primeira coisa, duas afirmações. A primeira, nem mesmo um rei ímpio, zombador, tirano, foi capaz de resistir à mão do Deus de Israel, que visitou com grande força e o fez viver como um animal por 7 tempos, por 7 anos. Quando Deus decreta, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E em segundo lugar, a vontade soberana de Deus não fez com que Nabucodonosor o glorificasse com constrangimento ou oprimisse ele. Na verdade, Nabucodonosor glorifica a Deus com liberdade, com espontaneidade. Deus não oprimiu Nabucodonosor só para provar um ponto. Deus o faz ficar daquele jeito por 7 tempos, para que quando ele voltasse a si, ele assumisse: Deus de Israel é bom, ele sabe o que ele faz, diante da terra, diante dos seres humanos. Os seres humanos não são nada diante do nosso Deus. Olha Daniel 4:37, para você ver como que Nabucodonosor descreve sua experiência. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Isso aqui não é um homem oprimido, isso aqui é um homem convencido da verdade de quem Deus era. Isso aqui não é, irmão, um religioso, isso aqui não era um patriarca, isso aqui era um rei mau, que oprimia o seu povo. E aí Deus faz o quê? Coloca ele lá para viver como um animal. E quando ele acorda disso, ele poderia voltar a si e falar: eu estou revoltado, olha o que esse Deus fez, esse Deus falou que era bom, o que ele me fez? Ele me fez viver como um animal. Mas Nabucodonosor não, ele fala: olha, diante desse Deus aí, ninguém pode, ninguém resiste à sua mão. E eu, Nabucodonosor, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, depois de passar por tudo que ele passou nas mãos desse Deus. Porque todas as suas obras são verdade, e seus caminhos são juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Ele reconhece quem Deus é, e ele reconhece quem ele era. Deus humilha quem anda na soberba, e eu estava soberbo, mas ninguém pode lhe resistir à mão. Então, nós não podemos frear aquilo que Deus estabelece. Nós não podemos, de forma geral, resistir ao que Deus fala. Nós não podemos resistir quando Ele decreta. É por isso que a nossa salvação vem dEle, irmão.
Porque se a salvação viesse de nós, a gente estava toda hora afastando, escolhendo o pecado, ao invés de escolher ele. Quer mais exemplo do que o povo de Israel? No livro de Juízes, o povo ficava um tempo vivendo em paz, servindo a Deus. Chegava um novo representante, um novo governante, o que acontecia? O povo se desviava, ia adorar Baal, ia adorar os reis estranhos, deuses estranhos. O povo ficava nessa inconstância. Então, se depender da sua mão, meu irmão, você vai se afastar de Deus toda hora. Não tem como. Não tem como. Nossa salvação vem do Senhor Jesus. E aquilo Ele decretou sobre nossa vida. A escolha, a eleição, decretou que somos filhos de Deus. Por isso que nós tomamos posse dessa palavra, para dizer que, olha, Satanás, você pode até vir me tentar, mas eu sou filho de Deus. Deus decretou que eu sou filho dele. E nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum. Então, quando Deus decreta a salvação sobre a nossa vida, meu irmão, nós necessariamente estamos firmados na presença dele. Então, Nabucodonosor passa por essas situações, Deus decreta, nenhum dos seus planos pode ser frustrados, e ele não torna Nabucodonosor alguém constrangido pela presença dele. Não, ele torna Nabucodonosor um servo fiel que com liberdade glorifica ao Deus de Israel. A doutrina da graça, irmão, não significa que toda a influência do Espírito Santo não possa ser resistida, mas sim que sempre que Deus quer, Ele pode vencer toda a resistência e tornar sua influência irresistível. O que isso quer dizer, irmão? Não é que as pessoas não vão resistir, mas sempre que Deus quer, Ele quebra a resistência do coração humano. Na visão bíblica, o homem natural, antes de encontrar Jesus, ele resiste a Deus através da depravação total, ou seja, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não há um justo, não há quem busque a Deus. A gente aprendeu sobre isso. Não tem como aceitar o senhorio de Cristo sem que Ele opere em nós a regeneração, sem que Ele regenere o nosso coração. Logo, não é que resistimos a Deus na cabeça, mas na nossa essência. A gente, antes de Jesus nos encontrar, nos salvar, nós resistimos a Deus porque nós somos maus. Mas depois que Ele nos salva, a gente não consegue mais resistir. É aquilo, irmão, o servo do Senhor, ele pode até se afastar, mas em algum momento o Espírito Santo vai puxar e vai trazer ele para perto e falar, não, seu lugar não é aí. Você pode tentar fugir, mas eu vou te chamar de volta, eu vou te atrair de volta. O homem não só pode, como resiste a Deus, mas o nosso Deus, sempre que quer, quebra a barreira da resistência, e foi assim que começou a obra da salvação, irmão. É o nosso Senhor Deus quebrando dentro do nosso coração a barreira que a gente levantou para resistir a Ele. E Ele faz isso de forma espontânea, com quem quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer. Fazer o quê, irmão? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Isso é o que Deus faz. Olha o que acontece lá em Atos 7:51. Abre sua Bíblia em Atos 7:51. É o tal do monólogo de Estevão. Eu nomeei assim, é o monólogo de Estevão, porque ele se levanta diante dos líderes judeus e ele começa a contar a história de Israel e falar por que aqueles homens estavam desobedecendo. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. E aí, irmão, é fato, está na Bíblia. Estevão está falando de pessoas que sempre resistiram ao Espírito Santo. Mas aí você pode chegar para mim e falar, Rickson, então o que você falou, você acabou de se contradizer. Como que eu não posso resistir a Deus? E aqui está falando que, na Bíblia está falando que os homens resistem ao Espírito Santo. Então, na mesma Bíblia, nós temos falando que ninguém pode resistir a Deus, a sua mão em Daniel. E a gente tem agora Estevão falando que vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como que pode duas coisas se contradizerem?
E aqui que está, irmão, a Bíblia ela não se contradiz. Quando você vê uma ideia na Bíblia, você não pode utilizar da própria Bíblia para contradizer a própria Bíblia, porque a Bíblia é um livro selado. Então, na verdade, isso aqui vocês resistiram ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também o fazeis. Está falando, olha, Deus fez diversos apelos ao povo no decorrer da história, e mesmo assim o povo resistiu. E aí é o seguinte, isso é uma controvérsia? Não, porque sempre que Deus quer, Ele quebra essa barreira, porque está descrito na Bíblia que ninguém pode resistir a Ele, e é aqui que a gente tem que ir. Não é pegar um versículo e falar, olha, esse versículo está contradizendo esse, não. A ideia, a verdade principal é, Deus pode quebrar a barreira da resistência sempre que Ele quer. Então essas pessoas que não receberam o convencimento do Espírito Santo, na verdade foi porque Deus não quis dar o dom de arrependimento para elas. Por quê? Irmão, eu não sei. Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer. Então, utilizar versículos bíblicos para contradizer outros versículos bíblicos não é a forma correta que a gente chega numa conclusão partindo do princípio bíblico. Então, entendemos que na realidade, esses fatos não se opõem. Não opõem a soberania de Deus e a resistência humana. Pois, como a Bíblia afirma em Daniel, ninguém pode detê-lo. Ou, Salmo 115, 3, o que vai falar? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Então, se Ele faz tudo como deseja, todos os atos, tudo o que acontece foi vontade do Senhor. Jó 42, 2 vai falar, sei que pode fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Então, essas pessoas que resistiram ao Espírito Santo no decorrer da história, na verdade, Deus não quis dar a elas um coração que se voltasse para Ele. Aí você me pergunta, Rickson, isso não é injusto? Não, porque a Bíblia também fala, quem sou eu para julgar o Deus Altíssimo? Daniel vai falar, né? Ele faz o que Ele quer, ninguém pode detê-lo, nem dizer, por que você fez essas coisas? Deus faz o que Ele faz, segundo o conselho da vontade dEle, e segundo o conselho da vontade dEle, Ele escolheu não convencer algumas pessoas no decorrer da história e convencer outras. Então a Bíblia ela não vai se contradizer, ela se completa. Quando ela vai falar, olha, vocês estão resistindo ao Espírito Santo, na verdade Deus não quis convencer o seu coração. Por quê? Não sei, mas está na Bíblia. A graça irresistível se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e nos trazer a fé em Cristo para que sejamos salvos. Então está aqui, irmão, Deus quebra, é da responsabilidade de Deus, quebrar a rebelião do nosso coração e nos atrair para Ele, para desfrutarmos da salvação que Ele preparou para a gente viver, amém? Amém ou não amém, irmão? Nós podemos ponderar, algumas pessoas podem ponderar e dizer que o Espírito Santo nos atrai a Deus, mas nós podemos usar da nossa liberdade para resisti-lo ou aceitá-lo. Então, quando a gente chega, por exemplo, pode chegar para a pessoa e falar, olha, você aceita Jesus? Não quero me converter agora, vou curtir minha vida, não sei o quê. Essa pessoa, ela pode aceitar ou resistir ao chamado, mas na verdade, irmão, aqueles que o Senhor Jesus quer convencer, Ele vai convencer, e eles não têm como resistir à mão do nosso Deus, porque a Bíblia fala que ninguém pode resistir, e aqueles que não aceitam, na verdade, Deus não quis convencê-los naquele momento, mas pode convencer em algum ponto no futuro. Nosso papel, continuar anunciando a Jesus a toda língua, povo, nação. Mas não é o que a Bíblia ensina, se a pessoa pode usar da liberdade dela para resistir ou aceitar Jesus. A Bíblia ensina o quê? Que Deus é soberano, que Deus decreta, que Deus determina, que Ele está no controle de tudo. Se não houver uma ação constante da graça de Deus, nós vamos sempre usar a nossa liberdade para resistir a Ele. Então aquela pessoa que não aceita Jesus, irmão, ela não recebeu o dom do arrependimento que provém de Deus. A nossa liberdade só serve para a gente pecar, não para a gente aceitar a Deus. A gente aceitou a Deus, foi Ele que nos fez aceitar, foi Ele que convenceu o nosso coração. É do papel do Espírito Santo o convencimento.
O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Papel de quem? Do Espírito Santo. É meu papel? Não, não sou eu que me convenço, porque eu sou mau. Não sou eu que viro e falo, não, agora eu quero Jesus. Não, irmão. Se você aceitou Jesus, foi porque o Espírito Santo veio, te tocou, te transformou e te fez e te atraiu para a presença dele. É papel do Espírito Santo. Não é nosso, porque ele é santo, a gente é ruim. Então a ação constante do Espírito Santo na nossa vida, a ação constante da graça de Deus, vai nos atrair para perto dele. Mas se em algum momento o Espírito Santo retirar a graça dele, de a gente ter liberdade para fazer o que a gente quiser, nós vamos pecar. E é por isso que a gente fala que é tudo por ele. Por quê? Se dependesse da gente, a nossa liberdade, eu posso usar da minha liberdade para resistir ou aceitar? Pode. Você vai sempre escolher o mal. Sempre. Não tem como escolher o bem, porque nós somos maus. Quando a gente escolhe Rickson, e a pessoa que aceitou Jesus? Foi ela que aceitou? Não, foi o Espírito Santo que foi até ela, convenceu o coração dela, transformou essa pessoa e hoje ela é uma nova criatura e está salva no Senhor Jesus. A salvação se dá dessa forma. Não você com ato de justiça própria, porque você não tem atos de justiça bom. Nós somos maus. Como a própria palavra diz, né? Eu vou falar em outras palavras, nossa liberdade só serve para continuar pecando, pois como a gente aprendeu na doutrina da depravação total, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Romanos 3. A nossa liberdade não nos permite escolher a Deus porque a gente é ruim, mas escolher o pecado. Aí tem lá o versículo em Deuteronômio 30:19. Vai lá, vai com sua Bíblia lá em Deuteronômio 30:19. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Irmão, isso aqui é um dos versículos base, chave para a gente entender isso. A gente tem um chamado, isso é um chamado de Deus. Mas na história do povo de Israel, foi isso aqui que a gente encontrou? A gente encontrou o povo de Israel só escolhendo vida? Sim ou não? Escolheram a vida ou não? Não. Em um momento eles escolhiam, no outro momento ele já estava desviado, estava servindo outros deuses. Aí no outro momento já era de novo de Deus e depois já não era mais. Aí no momento era preso, era cativo, ia lá, sofria nas mãos dos inimigos. E aí depois em outro momento eles clamavam a Deus, eram libertados. O povo sempre escolhia o bem, depois escolhia o mal. Uma inconstância. E é isso que o ser humano faz quando ele tem essa liberdade. Para usufruir da liberdade, irmão, a gente precisa estar dentro da graça do Senhor, porque dessa forma nós não nos afastaremos da presença dEle. Mas a graça, a liberdade sem a presença de Deus em nossa vida, ela só serve para a gente pecar, porque a gente não tem a capacidade de escolher a Deus. Então na história, nós não erramos no nosso julgamento, porque o povo não escolhe a vida. Aquele ali devia ser, olha, de uma vez por todas, escolha a vida. Mas o povo não escolhia, ele se afastava, ele se desviava, ele pecava contra Deus, ele escarnecia do próprio Deus, servia a outros deuses. Foi isso que o povo de Israel, a história do povo de Israel foi desse jeito. Foi essa caminhada constante de afastamento da presença de Deus. Então a diferença desse versículo é que isso é um chamado de Deus. Escolhe, pois, a vida, é um chamado, não um decreto. Escolhe, pois, a vida. Eu tenho posto para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Irmão, se Deus chegou para mim e falou, Rickson, escolhe a vida, e está aqui a vida no seu coração, eu consigo resistir ao decreto de Deus sobre mim? Não. Mas se Deus não faz isso em mim, eu naturalmente vou escolher a morte, porque o ser humano natural não pode escolher a vida em Jesus. Fato é que Deus
determina a nossa obediência, mudando o nosso coração e tornando o nosso coração apto para poder obedecer a Ele. O que está falando Efésios 2,10? Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Então, as boas obras que fazemos são nossas? Não. A Bíblia nos fala bem claro: Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. E não só preparou, mas de antemão, antes de vivermos. Aqui nós estamos falando de Efésios, irmão, pouco tempo depois de Cristo. Você não existia, nem a nossa nação existia, e hoje nós estamos aqui proclamando a fé em Jesus, baseado num versículo que estava lá atrás, sem a gente antes nem ser formado, mas já estava decretado. As boas obras, somos feitura em Cristo Jesus, para as boas obras a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, as boas obras são nossas ou são de Cristo? São de Cristo. Foi Ele que preparou, foi Ele que fez. Então, tudo que a gente faz de bom, Ele preparou de antemão e decretou, vai acontecer na sua vida e você vai agir assim. Amém? Está entendendo, irmão? Tudo que nós temos de bom foi o Senhor Jesus que plantou em nós. E tudo que a humanidade tem de ruim foi que o Senhor Jesus não quis mudar o coração do povo. Foi porque Deus não quis mudar o coração daqueles que praticam a maldade. Então, Deus sempre que quer, nos capacita para escolher a vida através da transformação interna que Ele próprio promove em nós. Mais uma vez, o homem não possui papel de protagonismo na equação da salvação. Não há glória pessoal, o mérito é intransferível, pertence somente a Deus. E aqui a gente faz 3 ponderações. É chocante para mim ler a palavra de Deus e me deparar com isso, que Deus pode salvar uns porque Ele quer e pode não salvar outros porque Ele quer. Isso para mim é chocante, irmão, porque a minha ideia enquanto homem é universalista. Todos têm que ser salvos, todos os seres humanos na história têm que ser salvos. O céu tem que ter 8, 10, 20, 40 bilhões de pessoas. Mas não é essa a verdade bíblica. E a gente precisa caminhar com Jesus, se aproximar dele, começar a ingerir um alimento mais sólido e começar a glorificar ele mais, baseado em quem ele é. Para que a gente não crie em nós expectativas diferentes daquelas que Deus vai cumprir. Então, irmão, Deus não vai salvar todos. Deus vai salvar o seu povo. Deus tinha um povo no Antigo Testamento? Levanta a mão, sim ou não? Deus tinha um povo no Antigo Testamento? A gente tem dificuldade de aceitar o povo de Israel? Não, né? No Novo Testamento Deus tem um povo e Ele vai salvar esse povo. Um negócio que a gente não sabe quem é. Eu não sei quem é o irmão que é escolhido e o irmão que não é. Qual que é o nosso papel? Chamar, pregar, anunciar. Se arrependa. E após o arrependimento aí, a pessoa se arrepende, a pessoa foi tocada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza a obra. Então, 3 ponderações importantes. É chocante, irmão, mas, em primeiro lugar, não é nosso papel questionar se o que Deus faz é justo ou injusto. O nosso papel é ler a Bíblia e absorver aquilo. Não é nosso papel, pois como está escrito em Romanos 9:20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Esse é o primeiro confronto. Segundo, uma pessoa se torna humilde a ponto de submeter-se a Deus. Isso só acontece porque o Espírito Santo lhe concedeu uma nova natureza. Mas se uma pessoa permanece tão endurecida de coração e orgulhosa que não se submete a Deus, isso acontece porque Deus não lhe deu tal disposição de espírito. Uma pessoa que permanece no pecado, não é porque, você rejeitou a Deus, meu irmão. Deus não deu para ela a condição de se arrepender. Isso é muito claro. Por quê? Quem somos nós para questionar a Deus e para falar quem que Deus tem que levar para o céu e quem que Deus tem que salvar e que Deus tem que salvar todo mundo? Nós não somos
Ninguém diante disso. E temos que nos contentar com aquilo que a Bíblia nos apresenta, sem buscar outras fontes. Não mudaremos a palavra de Deus simplesmente por não concordar com ela. Então, para mim, irmão, Deus tinha que salvar a humanidade inteira. Depois de Jesus ali, não, todo mundo tem que ser salvo. Mas quando a gente vem para o mundo real, quando a gente se depara com a palavra, a gente vai ver que nem todos vão ser salvos. E que se Deus quisesse salvar a todos, Ele tinha poder para fazer isso? Tem poder para fazer? Tem. Só que aqui a discussão não é se Deus pode. A discussão é se Deus quer. Quando Ele fala que todos sejam salvos, Ele está se referindo a todos aqueles que Ele chamou para o seu rebanho. A Bíblia vai falar em João 6, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode. João 10, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Rickson, isso é injusto. Mas não é, irmão. Porque a gente vai para a Bíblia e vê, pode o objeto virar para o seu dono, para quem o fez, e falar, por que você me fez assim? Ou pode, lá em Romanos 11, porque dele, por meio dele são todas as coisas, e aqui em Jó, cadê em Jó? Jó 42, Daniel 4, ele faz o que quer, ninguém pode detê-lo nem dizer por que fazer essas coisas. Nós estamos, irmãos, debaixo da mão do nosso Deus, protegidos, guardados. Deus faz da forma como Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor. Então não é o nosso papel virar para Deus e falar, Deus, estou questionando, por que o Senhor fez isso? Por que só pode vir até o Senhor quem Deus trouxer? Na Bíblia não fala, mas fala que só pode ir até Ele quem Deus trouxer. E aqui está o cerne desse versículo. Após isso aí, o que ele fala? E todo aquele que vir até mim, de forma alguma o lançarei fora. Então nós estamos aqui, irmão, estamos diante de Deus e de forma alguma Ele vai te lançar fora. Temos que descansar em Romanos 11, 34, que fala, quem pois conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Versículo 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Isso mostra que Deus sabe de tudo, vê tudo, pensa em tudo e age segundo o conselho da sua própria vontade. Tudo é por ele, por meio dele e para ele. Quem era o ser humano para questionar o Deus vivo? E aqui a gente pode citar também o fracasso de Judas, onde Jesus sabia desde o início que ele o trairia. Jesus não sabia que Judas trairia? Jesus tinha poder de mudar o coração de Judas? Tinha o poder? Mas era da vontade de Deus fazer isso? Judas foi condenado porque Deus não deu a ele uma disposição para se arrepender. Dá para a gente absorver isso? Deus poderia, Ele tinha poder para isso? Tinha, irmão. Deus pode tudo, mas nem tudo Ele quer fazer. Será que a gente pode também descansar nisso? O que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus? Que ela é boa, perfeita e agradável. E aí? É injusto a gente pensar que Deus poderia ter salvo Judas? Tem uma pregação, eu não vou falar mal dessa pregação. Eu acho que é uma pregação, se eu não me engano, do David Leonardo. Ele fala, se Judas tivesse esperado, mas meu irmão, Judas estava condenado já. Deus não deu para ele a disposição de se arrepender. Ele recebeu lá a instrução, ele andou com Jesus 3 anos, ele cuidava das finanças, ele estava ouvindo ali, viu Jesus curar, viu Jesus ensinar, aprendeu tudo o que Jesus falou, mas traiu ele.
Por que Judas traiu Jesus? Deus não podia ter chegado, me arrependi do que eu falei lá no Velho Testamento, não vou fazer Jesus ir para a cruz mais não, Jesus é um cara legal, está vivendo na terra aí, está tão bacana, curando todo mundo, com 33 anos, dá para ele viver mais 60 anos aí, curando, ajudando o povo. Esse Judas é um cara tão bacana, tão legal, está ali, de boa. Para que eu não vou deixar ele trair Jesus mais não, vou salvar Judas. Deus poderia fazer isso? Ele fez? Por que Deus não fez? Porque não era da vontade dele. Aqui nós não estamos discutindo, irmão, que Deus pode ou não pode, Ele pode tudo. Que nós estamos discutindo que Ele não quer fazer tudo o que Ele pode fazer. A Bíblia fala que das pedras Ele pode suscitar filhos, mas não fala que Ele vai fazer isso. Mas Ele pode? Pode. A nossa cabeça não consegue nem absorver aquilo que Deus pode fazer. Mas Ele não faz tudo o que Ele pode, Ele faz tudo o que Ele quer. Essa é a diferença. Em João 6, 64 e 65, contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Abre sua Bíblia aí, João 6, 64. Falei que a gente ia ler a Bíblia hoje. João 6, 64, 65. Contudo. Pode perguntar. Eu não entendi, como é que é? Sim. Sim. Mas aí que tá. Tem coisa que é pra gente fazer e tem coisa que é pra Deus fazer. O nosso papel até a morte vai ser anunciar o Evangelho. Jesus vai falar lá em Marcos, a grande comissão: ide por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. A gente sabe quem vai ser salvo? Não, a gente não tem a consciência de Deus, a onisciência. Deus sabe. Deus não sabe quem vai ser salvo pela presciência dele. Ele sabe quem vai ser salvo porque ele decretou quem vai ser salvo. É o decreto de Deus que faz com que ele saiba que ele vai ser salvo. Você orar pela salvação de alguém, você está cumprindo o seu papel de cristão. E vai continuar fazendo isso até o final da sua vida. E se Deus quiser salvar por quem você ora pela salvação, amém. Se Deus não quiser, amém. Deus sabe o que faz. E quando a gente estiver na glória, a nossa consciência não vai ser a mesma consciência daqui da terra. Porque a gente vai entender, a gente vai enxergar a Deus, igual a Bíblia fala, hoje nós vemos a Deus como um espelho, mas vai chegar um momento que a gente vai ver a Ele face a face. E ver a Deus face a face quer dizer, eu vou saber o que Deus pensa, por que Ele fez isso, por que Ele fez aquilo. Então a gente não vai, por exemplo, se uma pessoa que a gente está orando, que a gente está pregando, um familiar, um parente próximo nosso, que está recebendo a palavra, se essa pessoa não for salva, eu acredito que a gente não vai ficar lamentando lá no céu que essa pessoa não foi salva, porque nós vamos ter uma nova consciência. Nós vamos entender diferente as coisas que a gente entende na ótica da terra, entendeu? E é isso, continue orando, continue pregando. Isso aqui não tem que ser uma mensagem de desmotivação. Isso aqui é uma mensagem para a gente conhecer a Deus. Isso, na verdade, deve nos motivar a continuar anunciando o Evangelho e falando para a pessoa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Amém? Deu para entender? Certinho? Então vamos embora lá. Citamos o fracasso de Judas, onde Jesus sabia desde o início que ele o trairia. Jesus não só sabia que ele seria traído por uns discípulos, como ele sabia exatamente quem era o discípulo que iria trair ele. Então, João 6, 64.
Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então Jesus estava falando: eu tenho falado isso com vocês porque um dos meus vai me trair. Então não é só porque ele está presente fisicamente aqui que ele é salvo. Ele está presente aqui, mas ninguém vem a mim se o Pai não conceder que essa pessoa venha a mim. Que é Jesus falando, não é apóstolo, é Jesus. Em outro ponto das Sagradas Escrituras, mais precisamente Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, Jesus diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Aí a gente pode pensar, Deus vai atrair todos os seres humanos, essa ideia universalista. Mas aqui essa ideia universalista não condiz com a referência cruzada dessa mensagem aqui, que é João 11:52. Abre aí, João 11:52. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Aqui nós estamos falando de Jesus morreu, não somente pela nação de Israel, mas para atrair todos aqueles outros gentios, os povos que tinham ao redor de Israel, para atrair para eles todo filho de Deus que estava disperso em outra nação. Então Deus escolhe quem Ele quer atrair, convencer e salvar segundo o bom propósito da sua vontade. Então João capítulo 12, versículo 32 é uma referência cruzada, está diretamente ligado com João 11:52, porque os dois estão falando da missão de Jesus. Então lá em João 12 está falando: eu vou atrair todos a mim mesmo, mas antes João vai falar lá no capítulo 11 que Jesus vai morrer. O sumo sacerdote Caifás profetizou que Jesus deveria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então a missão de Jesus, atrair para um só corpo quem estava andando disperso, e também a nação. Jesus veio para quem, irmão? Para quem Jesus veio salvar? Quem? Foi para quem? Os judeus? Tem certeza? Foi para o mundo não, irmão? Jesus veio salvar o mundo ou veio salvar os judeus? Veio salvar os judeus. A gente não seria salvo, irmão. Dá para entender isso? Isso é injusto. É porque Deus já nos ajuntou agora. Nós fazemos parte da comunidade. Nós somos filhos de Deus. Mas no passado, a gente tem dificuldade em glorificar a Deus pelas vitórias dele contra os filisteus? É isso mesmo, seus filisteus. Ô Golias, é isso aí, ó. Você está agora no chão. Davi está com a sua cabeça na mão e a espada sua na mão dele. Nós temos dificuldade em glorificar a Deus por isso? Não, né? Deus não é o Deus do Senhor dos Exércitos. Quando fala que Ele é o Senhor dos Exércitos, é que Ele venceu essas guerras contra os povos inimigos. Não é que a gente tem inimigo, irmão, mas Deus sempre teve um povo. Sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, não é? Ele continua tendo um povo, que segundo João 11, é o povo que Ele ajuntou, que eram filhos dEle, que andavam dispersos, mas hoje nós estamos ajuntados. Aí a gente traz o que? João 10 também: eu sou o bom pastor. Eu chamo, as ovelhas escutam. Eu não entro pela janela, eu entro pela porta. Eu sou o bom pastor. João 6: só pode vir a mim quem o Pai conceder. Se nós estamos nele, irmão, Deus concedeu que a gente chegasse a Ele. Glória a Deus. Ele nos salvou segundo o seu bom conselho. Deus escolhe quem Ele quer atrair, convencer e salvar, segundo o bom propósito da sua vontade. Um discípulo não fazia parte dos filhos de Deus que andavam dispersos e foram atraídos. Mas os habitantes de uma nação que nem sequer havia se formado eram. Sabe de quem que eu estou falando aqui? Da gente.
você crente, você faz parte do povo de Deus. Mas quando João falou isso aqui, você não era nem nascido e nem sua nação existia. Foi há mais de 2000 anos atrás. Nós fazemos parte do povo de Deus, nós cremos nisso? Judas fazia parte do povo de Deus? Não, e era discípulo de Jesus. Andou com Jesus em vida, Jesus encarnado, com o nosso corpo aqui, ó. Ele não era e a gente é. Dá para entender isso? Fala para mim, dá para entender isso? Não dá, irmão. Quem pôs conhecer o aumento do Senhor, quem foi seu conselheiro, não dá para entender por que Deus fez isso. Mas Ele fez, segundo o bom conselho da sua vontade. Se a gente fosse analisar lá no início, a gente era aquela mulher que chegou: pai, estou precisando de uma cura. Não é bom deitar, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. A gente era essa mulher, irmão. A gente não era merecedor nem da presença de Jesus. Eu vim para o judeu. Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quanta fé, irmão. Vai, seja feito conforme o que você disse. Entendeu? Jesus veio para o judeu. Nós éramos aquela mulher que clamou e que Jesus falou: não é bom deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas aí quando a gente vai ler na Bíblia, conhecendo Jesus, a gente aprende. Ele veio atrair para si mesmo, atrair todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, que estavam dispersos, veio atrair para si mesmo. E nós fazemos parte desse povo que estava disperso e fomos atraídos. A gente nem existia na época, irmão. E Deus nos atraiu. Amém? E diante disso, a gente pode se posicionar de duas formas. Primeiro, a gente pode escolher ser universalista, onde Deus tem que salvar todo mundo, porque eu acho certo que todos os seres humanos sejam salvos. Ou eu posso ser bíblico, onde Deus salva os seus filhos, que Ele mesmo escolheu, Ele mesmo elegeu, e os atraiu com amor e graça para as boas obras que Ele mesmo preparou para que andássemos nelas. A gente pode assumir duas posições, irmão. E é claro que isso aqui não é, olha, creia nisso ou você é do diabo. Tem posições universalistas no meio da igreja. Existem. Mas para mim faz mais sentido uma posição bíblica, embasamentos bíblicos. Então, faz sentido. A igreja tem uma certa dificuldade em aceitar isso, os crentes têm uma certa dificuldade em aceitar essa posição. Mas eu tenho certeza que nenhum desses crentes que tem dificuldade de aceitar essa posição tem empecilho em celebrar as vitórias de Deus sobre Faraó, sobre Filisteu, sobre Amonita, sobre Amalequita, sobre Edomitas. Temos que aceitar que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E se Ele escolheu para si um povo no passado, não há dúvidas que hoje Ele vai fazer da mesma forma. Ele só não vai fazer guerra, sair conquistando a terra. Não é nossa missão hoje. Nosso papel é totalmente diferente. Nosso papel hoje é anunciar o Evangelho a todo povo, língua, nação, para que as pessoas escutem, o Evangelho do Reino seja pregado em toda parte, e então virá o fim, que Jesus vai vir salvar a humanidade, amém? E salvar os seus filhos, Ele vai juntar todos os seus filhos. Então, eu já fiz essas perguntas, né? Mas para a gente concluir, Deus poderia ter convencido Judas a se arrepender? Poderia? Deus queria convencer Judas a se arrepender? Não. Deus pode todas as coisas e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Então, se Ele quisesse, Ele iria fazer. E para a segunda pergunta, não. Novamente, Deus pode todas as coisas e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Então, se Ele queria salvar Judas, Ele poderia intervir na vida de Judas. A verdade é que esse não era o plano de Deus. Não era plano de Deus salvar Judas do seu futuro inevitável. Aí eu lhe pergunto, isso é injusto? Não. Não é nosso papel julgar. Não é nosso papel julgar o que Deus faz ou deixa de fazer. Quem é o homem diante do Deus vivo? Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Aí a gente chega e fala, da mesma forma, vamos lá, vamos passar pela história de Israel. Deus foi injusto Deus ter permitido que Abel morresse lá no início? Foi injusto?
Foi injusto Deus ter destruído a terra e os habitantes que nela habitavam e só ter poupado a vida de Noé e sua família? Foi injusto isso? Foi injusto Deus ter consumido Sodoma e Gomorra com fogo? Foi injusto Deus ter transformado a mulher de Ló em uma estátua de sal? Não. Se eu falo que foi injusto, Deus não podia ter feito isso, eu estou falando, não, então eu tenho papel, eu tenho o poder de julgar Deus. Mas eu sei também que é unanimidade entre todos aqui, que nós não podemos julgar a Deus. Não é nosso papel julgar a Deus. Nosso papel é se sujeitar a Ele, obedecê-lo e permitir que a graça que Ele salva o seu povo nos invada e a gente se aproxima dEle. É glorificar Ele. E aí a gente vai de forma exaustiva, mostrando que não podemos absorver o que Deus faz e assumir posições de julgamento. Deus sabe o que faz, sabe quem escolheu, sabe quem salva, e ninguém pode ir contra o seu decreto. Afinal de contas, quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o faz: por que me fizeste assim? Ou, aí aqui a gente vai entrar em outro ponto, Romanos 9, 20 e 21, vai falar o quê? Não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? O que está falando aqui, irmão? Está falando de pessoas que são salvas e de pessoas que não são salvas. Está falando de vasos para honra e de vasos para desonra. E o questionamento aqui é sempre o mesmo: discutir com Deus. Não pode o oleiro criar vasos para honra e vasos para desonra? Não pode o objeto perguntar: Deus, por que o Senhor me fez assim? Acaso quem é tu, homem, para discutir com Deus? Nosso papel, meu irmão, é nos dobrar diante de Deus, ouvir a voz dEle. O Espírito Santo vai nos tocar e nós vamos viver anunciando o Evangelho para todos aqueles que precisam escutar. E orar por cada vida, orar para que seja curado, para que seja transformado, para que receba Jesus, para que receba a salvação. É nosso papel. E nosso papel não é só porque Deus não vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça, que eu vou parar de fazer. Porque o meu papel é mostrar para Deus e falar: Deus, eu confio. Eu sei que os seus planos, os seus caminhos são muito maiores que os meus, são mais altos. E eu sei também que ninguém pode lhe resistir. Então, Pai, convence fulano, convence o outro, convence minha família, convence meu pai, convence minha mãe, convence meu avô. Convence essas pessoas. E o Espírito Santo se encarrega da obra, de convencer. Mas o papel de anunciar é de quem? É nosso. E nisso, irmão, nós nunca iremos parar. E a melhor posição que a gente pode assumir, irmão, é a posição bíblica. Que ainda que Deus faça algo que eu falo assim, não, Deus não podia ter feito isso, eu preciso confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus não é obrigado, irmão, a cumprir com as nossas expectativas, porque Ele sabe o que faz. Deus não é obrigado a fazer aquilo que você quer que Ele faça. Ele é obrigado a fazer aquilo que Ele tem vontade de fazer. Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele escolhe fazer somente aquilo que Ele quer fazer. Então Deus pode te salvar, irmão. Só Ele pode. E o nosso papel enquanto igreja é anunciar a salvação para todos aqueles que ainda não desfrutam da salvação. Se eles vão ser transformados e se eles receberão a salvação, é com Deus. Deus pode salvar? Pode. E é até aqui que a gente sabe. Quem vai ser salvo, a gente sabe? Não. Mas nós vamos parar de anunciar Jesus por causa disso? Não. Porque a grande comissão, ela vale para nós hoje. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E que você descanse na palavra de que o Senhor Jesus te atraiu, o Senhor Jesus ministrou a graça no seu coração, transformou o coração de pedra em um coração de carne, em um coração apto a se arrepender. E que você desfrute de um relacionamento mais íntimo com Deus, sabendo disso. Sabendo que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Que mesmo um rei
olha bem, um rei ímpio, recebeu do Senhor uma punição severa, e quando ele acaba essa punição severa, ele se levanta glorificando a Deus por quem Deus é, e fala: não há ninguém que pode contra a mão do Deus de Israel. E eu glorifico, exalto, me humilho diante de Deus, porque Ele pode fazer o que Ele quer. Ele pode colocar o exaltado, o soberbo, Ele pode humilhar o soberbo, como Ele me humilhou. Então esse homem recebeu do Senhor a dádiva do arrependimento, mas Judas não recebeu, e está tudo bem, porque Deus sabe o que faz. Amém ou não amém? Amém? Entenderam? Vocês vão parar de pregar Jesus, irmão? Esse é o chamado, irmão, alimento sólido. O alimento sólido é para os filhos de Deus, porque os filhos de Deus precisam saber o Deus a quem eles servem. Por isso que a gente está fazendo esse momento toda sexta-feira, porque a gente precisa mergulhar mais fundo, irmão. E aí, quando a gente vai fundo, que a gente acha que não vai conseguir mais respirar, e falar: Deus, está muito difícil para mim absorver isso, Deus vai lá e te dá um balão de oxigênio para você respirar lá embaixo da água, para você continuar a fundo. Mergulha mais na presença de Deus, irmão. Busca mais o Senhor. Pede ao Senhor ousadia. Pede ao Senhor posicionamento. Pede ao Senhor para tirar de você o comodismo. Nós não podemos nos contentar, irmão, em ficar no raso. Há um caminho muito mais profundo em Deus, que a gente só vai alcançar se a gente mergulhar aqui, ó. A gente mergulhar aqui. Se a gente não mergulhar, irmão, a gente não vai usufruir de tudo aquilo que Deus preparou para a gente viver. E esse nível, esse ponto, esse local em que a gente conhece a Deus, ele é importante, porque a palavra vai nos ordenar conhecer e prosseguir em conhecer. Para que vai repetir se poderia falar só conhecer? Mas prossiga em conhecer ao Senhor Jesus. Prossiga em mergulhar na presença dEle, saber quem Ele é, saber o que Ele vai fazer. Porque dessa forma, irmão, ainda que as coisas não andem segundo aquilo que você planejou para andar, você vai falar: não, Deus sabe o que faz. Existem dois tipos de vontade de Deus: é a vontade preceptiva, ou a vontade, me fugiu agora o nome, a vontade escondida, vamos falar assim, e a vontade revelada de Deus. Tem a vontade preceptiva e a vontade decretiva de Deus, que é a escondida. O que é a vontade preceptiva de Deus, irmão? É a Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia é a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus quer que você faça, que você fale, que você ande, está aqui. É a vontade preceptiva, é a vontade que Deus já deixou claro aqui. E a vontade decretiva de Deus, irmão, a gente não vê, a gente não sabe. A vontade preceptiva é aquilo que Deus quer que você faça. E a vontade decretiva é aquilo que acontece no nosso dia a dia, que é o que Ele decreta lá do céu para acontecer aqui na terra. Então, a vontade preceptiva é a vontade para a gente mergulhar, ler, conhecer e fazer. E a vontade decretiva é Ele que decide. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com você? Que o Senhor atraia seu coração cada vez mais, para você desfrutar de um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Fique de pé no seu lugar. Nós